já que estamos aguardando aí a entrada do pessoal, já tem um público interessante aqui, mas vamos começar então com as apresentações de cada uma de vocês. Mari, quer falar um pouquinho sobre você, para contextualizar quem é você, o que você faz no Grupo Multi? Sim, claro. Antes quero dar aí, né, as boas-vindas para todo mundo que está entrando. A gente está aqui com muita alegria, né, de estar participando dessa roda. Eu sempre falo que debater sobre essas questões, né, sobre as questões das mulheres, as questões de buscar mesmo, né, uma sociedade mais igualitária, ela é muito importante. Então, abrir o espaço para isso é crucial, né? Então, a gente, como Grupo Multi aqui, está muito feliz de estar abrindo esse espaço. Eu sou Mariana, trabalho aqui no setor de gestão de pessoas, junto com a Laura e com a Luana, e a gente faz todo o processo mesmo, né, de integração aí do time, de atração, seleção. E eu sou formada em comunicação social pela UFMG, fiz um TCC voltado para essa questão das mulheres também, né, para uma maior inserção de mulheres na tecnologia. No decorrer da conversa a gente pode ir falando um pouquinho mais sobre isso também. E é isso daí, vamos fazer dessa manhã uma manhã de troca, né, para que a gente possa ir sempre mais buscar uma sociedade mais igualitária mesmo. É isso aí. Isso aí, Mari, obrigada. Ana, você conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre sua trajetória? Então, eu sou atriz, sou dramaturga e diretora, trabalho com teatro há 30 anos, sou formada em letras. Quando eu entrei na faculdade ainda não tinha curso de artes cênicas aqui em Belo Horizonte, agora já tem um curso excelente. Eu sou professora também e sou mãe do Davi e da Maria, sou feminista. Estou muito feliz de estar aqui, gostaria de agradecer a vocês pelo convite e agradecer especificamente ao Edmilson, que ele é pai de 2 ex-alunos meus. O filho dele mais novo é um dos melhores amigos do meu filho, então a gente tem essa ligação aí por afeto, né? Por encontros que a vida nos proporciona. E eu fiquei muito feliz pelo convite, porque realmente é um assunto muito urgente, né? E já tem muitos anos que vem sendo falado sobre isso, né, no Dia das Mulheres. O Dia das Mulheres já não é mais aquele dia de comemorar, né? É um dia de marcar como um dia de lembrar as mazelas, as dificuldades que nós temos, né? Não deveria ser comparado a um dia comemorativo como o Dia das Mães, ou o Dia dos Pais, né? É um dia de luta, né? Como o Dia da Consciência Negra, ou o Dia da luta contra a AIDS, enfim, é um dia de luta. Então, fiquei muito feliz de estar aqui, de ter recebido o convite, e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada pela participação de vocês. E obrigada a participação de todo mundo. Já tem o pessoal aí interagindo, dando bom dia na caixinha. Isso mesmo, gente. Estamos interagindo aí, conforme as ideias e as dúvidas forem surgindo, só mandar que a gente vai lendo e interagindo com vocês também. Bom, eu não me apresentei, só falando rapidamente antes da Ana começar a fala dela, né, que a gente está prevista aí para ela falar, para ela apresentar para a gente. Bom, eu sou a Gabriela, eu sou responsável pelo marketing do Grupo Multi, né, pelas estratégias nossas de marketing, tanto interno quanto externas, né, e fora isso, me considero, sim, feminista. Eu tenho até um projetinho bem pequeno que chama Feminismo Cantado, né? É bem recente. Além disso, eu ainda faço parte de um grupo chamado Desafio do Bem BH, que são de projetos sociais diversos. Fala muito sobre as questões feministas também, mas fala sobre outras causas e outras diversas questões, pessoas que precisam de ajuda, né? E no mais, eu acho que a importância de fortalecer o movimento feminista, de falar sobre questões e dificuldades da mulher, é gritante a necessidade, né, de falar sobre isso, para que a gente mude esse cenário. Já tem uma evolução considerável, se a gente for olhar algumas décadas atrás, né, tinham coisas absurdas que hoje
são vistas como absurdas, mas que aconteciam há poucos anos atrás. Então, já temos uma evolução considerável, é importante ressaltar isso, e é possível continuar essa caminhada, porque ainda existem preconceitos, barreiras, machismo, coisas que limitam a gente consideravelmente nesse mundo e colocam um peso enorme nas nossas costas, né? Então, a gente veio falar sobre isso, mas também para fortalecer uma corrente, né? E potencializar esse discurso para que cheguem mais pessoas, para que mais pessoas encontrem esse norte, como colaborar com isso, como mudar o mundo, como melhorar o mundo para todos, né? Bom, então já passou alguns minutinhos, a gente fez as nossas apresentações aqui. Muito prazer, muito obrigada pela participação de vocês que estão aqui nos ouvindo. E, Ana, passo a bola para você, para que você comece a sua fala, então. Eu queria cumprimentar as pessoas que estão aí, né? Eu não cumprimentei na hora que eu fui me apresentar. Muito obrigada por terem vindo e por se disponibilizarem, né, a escutar e conversar sobre isso. Bom, a minha história com a luta contra a violência contra as mulheres, ela começou em 2015. Na verdade, eu acho que começou bem antes, mas eu não tinha consciência dela. Mas em 2015, eu já tinha ouvido, né, assim, é muito comum a gente ouvir falar de violência doméstica, de fulana que apanha do marido, que é mulher de malandro, né, eu cresci com essas histórias, assim, né, sempre tinha uma notícia de uma vizinha, da prima, da sobrinha, do tio, enfim, sempre tinha alguma coisa, e em 2015, isso aconteceu, um caso de violência doméstica, aconteceu com uma grande amiga minha, muito querida. E ela estava casada há 7 anos, e ela levou isso para a família, e da família, de fora da família, eu fui a única pessoa que fiquei sabendo no momento em que aconteceu. Eu acredito que era uma coisa que já vinha se arrastando, porque quando ela chegou para relatar, ela já estava num estado muito exausto da situação, perturbada psicologicamente, no sentido de descontrolada, desequilibrada mesmo. E isso foi muito forte para mim, porque nunca tinha sido tão perto. E aí eu tentei ajudar, né, dar apoio, claro, né, uma grande amiga. E a única coisa que eu falava para ela era: você vai separar, né? Você sabe que você tem que separar. Você não pode ficar com ele mais, você vai separar. Eu só falava isso. Era o único argumento que eu tinha, né? Além, claro, ele não podia ter feito isso com você, não sei o quê, mas é o único conselho que eu dava a ela. E eu vi que não surtia nenhum efeito. Primeiro porque ela gostava dele, ele também gostava dela. Eles tinham um casamento bom, eles tinham uma vida boa. Para além dessa situação da violência, tinha os momentos bons, e era isso que sustentava a relação. E aí eu vi que não fazia efeito, e eu comecei a pesquisar, comecei a procurar como eu poderia ajudá-la, né, de uma forma mais efetiva e tudo. E eu descobri que a melhor forma é ouvir num primeiro momento, encaminhar para pessoas que podem dar suporte de fato. E eu li muitos relatos sobre mulheres que sofreram violência, e a partir desses relatos eu criei um espetáculo, porque a minha profissão é artista, e eu achei que eu poderia, como artista, contribuir com essa luta. E, de fato, foi e é ainda uma experiência muito forte, cada vez que eu me apresento. Eu recebo muitos relatos de mulheres no direct, nas redes sociais, de mulheres que se encorajaram depois que viram o espetáculo, mulheres que resolveram compartilhar sua dor, às vezes guardada há mais de 30, 40, 50 anos, né? É uma coisa, é muito comovente, é muito forte. Relatos de homens também, que alguns vêm falar comigo com vergonha, porque não sabiam que era assim a coisa. Enfim, essa foi um movimento que eu fiz para tentar contribuir com essa luta. E essas apresentações geralmente são seguidas de conversas, né, como essa que a gente vai ter hoje.
É muito importante dizer que esse movimento que eu fiz, né, essa luta, isso que nós estamos fazendo aqui, isso tem um nome, e é feminismo. O feminismo é uma luta, né? Ao contrário do que muita gente ainda acha, o feminismo não é o oposto de machismo, né? A gente tem que estabelecer as coisas, né? Machismo é um comportamento, não é uma luta, né? É um comportamento estabelecido há gerações e gerações e gerações, né? O que levou a um mundo criado por homens, para homens, né? Então, agora que a gente está se colocando mais no mercado de trabalho, se colocando mais socialmente, a gente está se deparando com isso, né? De que não foi criado para nós, pensando em nós, porque o nosso lugar era dentro de casa, né? E uma outra coisa que eu queria muito falar, que eu acho que é muito importante, que de uns 5 anos para cá, né, desde que o conservadorismo no mundo foi ganhando força, né, muita força, voltando a ter força, né, o feminismo, ele tem sofrido muito preconceito, né, ele é muito estereotipado, né, ainda, e isso enfraquece muito a luta, né, as pessoas ainda acham que o feminismo é uma agressão aos homens, né, as pessoas chamam as mulheres feministas de lésbicas, como se isso fosse um xingamento, como se ser lésbica colocasse qualquer mulher numa posição inferior a qualquer outro ser humano, né? As pessoas ainda acham que as feministas são sem vergonha, porque elas ficam peladas na praça, como se todo mundo fizesse isso, como se fosse necessário sempre, né? Enfim, e é muito importante a gente entender que o que o feminismo reivindica não é um mimimi, né? E eu vi uma definição de mimimi muito importante semana passada, né? Mimimi é a dor que não dói na gente, né? Então, eu acho que é muito importante a gente esclarecer que o feminismo, ele não tem essa intenção, né, de ser agressivo, nem nada. A gente só quer mostrar, sensibilizar e causar empatia para as coisas que ainda acontecem com as mulheres. E que, graças a Deus, a gente está evoluindo, a sociedade está evoluindo, né? E que tem muitos homens feministas já. E que é muito bem-vindo que os homens sejam feministas, né? Ser feminista não fere o seu lado masculino, né? E, enfim... Queria começar falando um pouco disso. Ana, só um parênteses aí que eu achei interessante. Primeiro, o lado do machismo, é importante ressaltar que ele não é benéfico para ninguém, né? Teve uma frase que a gente publicou hoje mais cedo para falar do nosso evento, que a Ana, que escreveu para a gente, né? Falando um pouquinho do machismo e da forma que ele atinge os homens. Então, ele não é benéfico para ninguém, não tem nenhum benefício em ter machismo na nossa sociedade, nem para homens, nem para mulheres, né? E os homens levantarem essa bandeira feminista também é outra questão que é muito bacana. Primeiro, para quebrar o machismo, né? E segundo, porque quando a gente está ali lado a lado, eu acho que tem ganhos para ambos, né? E a gente não pode pensar também só no que é benéfico para mim individualmente, mas que para eu fazer isso eu tenho que passar por cima de outra pessoa. Isso é muito cruel, isso é muito pesado. Não é humano esse tipo de pensamento, né? De chegar em algum lugar passando por cima de outras pessoas por quem elas são, pelas características que ela tem, né? Então, o homem lutar junto com a mulher, ele só traz mais o lado humano dele, de vamos estar de igual para igual ali, vamos alcançar as nossas conquistas de maneira justa, de maneira equilibrada. Então, é isso, né? Que é o homem levantar uma bandeira feminista, né? É verdade. E eu acho interessante a gente abrir o evento, Ana, você trazer essa questão do feminismo. Acho muito legal, porque muitas vezes isso acaba sendo, assim, a pessoa já cria, né, na cabeça, assim, não quero nem falar disso, assim, não vem esse pessoal falar. Então, assim, é importante a gente trazer, assim, né, essa questão, o que é o feminismo, exatamente por isso, assim, a gente tá nessa roda, é o feminismo, né, igual você falou, assim, a gente tá aqui tendo essa troca. Isso é feminismo, né? Assim, a gente tá aqui hoje, tirando um tempinho aí da nossa manhã
para a gente debater essas questões, já é um passo muito importante, né? Então, quando a gente fala que homem ser feminista é muito mais do que importante, assim, é necessário, né? A gente contar, assim, uns com os outros mesmo, porque é a partir dessa união que o resultado vem, né? Então, eu fico muito feliz de ver aí online alguns homens também, né? E o quanto que a gente se abrir para a conversa, se abrir ao diálogo, é a partir disso que a mudança vem, né? Eu gosto muito de falar, assim, que eu escolhi a comunicação por acreditar no poder das histórias, né? Então, desde pequena, eu sempre amei histórias, assim, eu amo. E de todos os sentidos, assim. Se eu preciso sentar com alguém, assim, um idoso, alguém, e conversar sobre a história de vida dele, me enche de alegria. E do mesmo jeito, ler um livro, enfim, qualquer tipo de história. E essas histórias, né, dessas mulheres, igual você falou da sua amiga, elas carregam algo muito importante que precisa ser debatido, né? Então, a gente está aqui hoje querendo ouvir um pouquinho também, né, das histórias dessas pessoas que estão participando aí, e é a partir disso que a mudança acontece, né? Quando a gente se abre a isso, abre a ouvir a história do outro e tem empatia por isso, né? Então, quando a gente está aqui falando de mulheres, é sobre história de mulheres, e isso é feminismo, né? É lutar por uma igualdade mesmo. Isso. Inclusive o Marcelo e o Bernardo, eles se manifestaram aqui no chat, né? Deram um bom dia. Muito bom. Homens, sintam-se à vontade, e vocês são convidados a participar da roda de conversa também, viu? É muito bom que já tiveram dois aqui, já se manifestaram. Conforme a discussão for acontecendo, manifestem-se mais, se posicionem, coloquem as dúvidas, qualquer coisa que vocês venham a acrescentar aqui também é muito importante. Vocês também estão convidados a falar com a gente aqui. Verdade. E o mais legal é que a gente pode praticar o feminismo, né, dentro de casa, né? Então, eu tenho um filho homem e as minhas conversas com ele, assim, né, quando ele começou a sair, né, toda vez que eu levava ele em algum lugar, que ele ainda não andava sozinho, assim, às vezes era à noite, né, aí na hora que ele ia despedir de mim, eu falava, filho, aí ele já sei, mãe, não é não, né, e outras coisas, né, assim, conversar sobre, né, se tem alguma amiga que bebeu demais, que começou a ir para o carnaval ano retrasado, né, se tem uma amiga que bebeu demais, a gente, né, você tem que cuidar dela, né, não é explorar, não é abusar, é cuidar, né, se você tá afim dela, chama ela para ir no cinema amanhã, hoje que ela tá chapada, não, né, não é esse o caminho, enfim, são pequenas coisas que a gente pode ir falando e que vai edificando, né, isso dentro da pessoa. Sim. Enfim, mas afinal, gente, o que é que a gente quer? O que nós mulheres queremos? Né? Eu acho que essa é uma pergunta importante e a gente não quer nada muito difícil de conseguir, não. Né? A gente quer respeito, né? A gente quer respeito no nosso ambiente familiar, nos nossos afetos, no nosso ambiente profissional. A gente quer ter voz, né? A gente quer ter voz para tomar decisões, para dar opiniões, né? Durante muito tempo a mulher foi silenciada, ainda é silenciada em alguns ambientes, né? No sentido de não poder falar mesmo, de não ser escutada, né? E a gente também quer direitos e deveres iguais, né? Porque todo mundo sempre fala, as mulheres querem ser iguais. Sim, a gente quer ser igual, sim, né? Cada um tem suas habilidades, mas a gente quer direitos iguais. Então, todo ano, no Dia Internacional da Mulher, aí vem, né, a conversa de que tem que equiparar os salários e tal. E é importante dizer que isso já surtiu efeito, que isso já melhorou bastante, mas ainda falta muito, né? Nada justifica você ter a mesma qualificação do colega, você, né, trabalhar o mesmo número de horas, você exercer a mesma função e ganhar 3/4 do que ele ganha, né? Não cabe, né? Não faz sentido, né? E também a gente queria ser igual nos deveres, né? Porque se a gente for pensar em atribuições, né? Principalmente as que não são no trabalho, né? Então, criar filhos, cuidar da casa, né?
Isso até hoje ainda é uma atribuição só da mulher, né? Claro, tem exceções, tem, né, os rapazes, os homens que ajudam a gente, né? Só que a gente não quer ajuda. A gente quer dividir, né, as tarefas. A gente não quer ajuda. A gente quer saber que pode contar, que eu vou sair, que eu vou viajar, trabalho, e que o meu marido vai lembrar de fechar as janelas, vai lembrar de desligar o gás, né? Eu quero ter essa tranquilidade, que parece uma bobagem, mas não é, é uma coisa a mais na sua cabeça, né? E com o home office, isso ficou ainda mais escancarado, né? Eu li uma matéria, eu queria ler para vocês uma pesquisa, rapidinho. Foi uma pesquisa realizada, um estudo realizado pela Rede de Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, REMIR, que constatou que homens e mulheres vivenciam o trabalho remoto de formas distintas. O grupo utilizou um software de análise textual para verificar essas distinções com base nos termos usados por homens e por mulheres. Segundo o trabalho, os termos recorrentes para as mulheres relacionado à palavra dificuldade eram atribuídos à dificuldade de concentração e interrupções durante o trabalho, interrupções que elas sofrem durante o trabalho em casa. Já para os homens, o termo dificuldade aparece ligado à falta de contato com os colegas. Então, isso diz muito, assim, não desmerecendo nem diminuindo, porque a falta de contato com os nossos colegas, com os nossos amigos, realmente é um dano para a gente, sem dúvida, né? Mas mostra muito do que é um home office para uma mulher, né? A gente faz tudo ali naquele momento, né? E principalmente quem dispensou os ajudantes, né? Até por segurança, né? Por cuidado com o outro, né? É muita sobrecarga, né? E pode parecer um mimimi, mas é um trabalho que não é remunerado, é um trabalho que não é reconhecido, é um trabalho que só aparece quando ele não é feito, né? É um trabalho que quando a mulher não faz, né? Ela é taxada de várias coisas, assim, de mulher relaxada, que não sabe organizar uma casa, né, assim, vários rótulos horríveis, né, enfim. Mas o fato é que a gente quer também dividir e ter os deveres iguais também. E quais são os obstáculos, gente, para a gente chegar a essa igualdade, né, de direitos, de deveres, a esse respeito, né? Tem vários motivos, mas hoje a gente vai dar ênfase a um dos maiores obstáculos, que é o assédio, né? E a gente vai falar do assédio, e ele acontece em vários ambientes, né? Ele acontece no ônibus, ele acontece em casa, ele acontece no Uber, ele acontece na academia de ginástica, ele acontece no supermercado, mas a gente vai falar do assédio no trabalho, que é uma coisa que é muito grave, muito pouco falada e muito importante de se ouvir. Eu estou com meu roteirinho aqui para eu não me perder, porque é muita coisa importante para a gente falar. Acho que a gente tem que frisar que o assédio, ele não acontece só com mulheres, né? É muito importante a gente entender que os homens também são vítimas do assédio, e que aqui também não há igualdade. Infelizmente, o assédio ele é mais recorrente em relação às mulheres, muito mais recorrente. A gente vai ver algumas estatísticas daqui a pouco que mostram isso, e é realmente impressionante ainda. Também é importante a gente lembrar e intensificar o fato de que qualquer tipo de assédio, seja ele moral, psicológico, patrimonial, sexual, qualquer tipo de assédio, por mais sutil que ele seja, ele é uma violência. É uma violência, não se pode negar isso, tem que se considerar sempre. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados de duas pesquisas que foram feitas em outubro e dezembro do ano passado, então são pesquisas muito recentes,
que mostram algumas coisas muito importantes para a gente sobre assédio moral, psicológico e assédio sexual. É importante a gente colocar aqui que o assédio moral e o assédio psicológico, eles são diferentes, mas as diferenças são muito sutis. E no ambiente de trabalho, eles são sempre tratados assim, dessa forma, assédio moral, psicológico. Até porque um leva ao outro. Às vezes começa só no assédio moral, desqualificando a pessoa, o trabalho e tal, e depois isso acaba desembocando no assédio psicológico, porque a pessoa vai se desestruturando e aí acaba sendo tripudiada ainda em cima disso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Que eu vou falando. Não, pode dar continuidade, Ana. A gente está acompanhando aqui o chat, né? E vamos interagindo com você. Tá bom. Tudo certinho aí? Sim, abriu. Essas duas pesquisas foram feitas pelo Instituto Patrícia Galvão, que é um instituto de São Paulo, que tem mais de 20 anos de atuação, que trabalha com temas relacionados à mulher, inclusive à violência, mas não só. E esse trabalho foi feito por um braço que existe dentro do Instituto Patrícia Galvão, que é só para análise das questões da mulher no ambiente de trabalho. E uma pesquisa feita pelo Think Eva, que é uma organização também que trabalha com temas relacionados à mulher, mas especificamente ao trabalho, e o LinkedIn, que todo mundo conhece, né? O LinkedIn e o Think Eva fizeram essa pesquisa em parceria, inclusive usando a própria plataforma do LinkedIn. Bom, alguns dados, né? No mundo corporativo, existe a segregação ocupacional. Segundo essas pesquisas, apenas 3% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. E a equiparação salarial, mulheres ainda recebem, em média, 3/4 do salário dos homens em um mesmo cargo, né? A gente já tinha falado isso. Sobre o assédio no ambiente corporativo, né? O assédio moral, psicológico, se caracteriza por expor a mulher a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva e sempre com a finalidade de coagir, humilhar e ferir a imagem da vítima perante aos demais. Então, eu já tinha falado isso, eu vou repetir aqui. A gente sabe que o assédio moral, principalmente o moral, mas o moral e o sexual, ele não acontece só em relação às mulheres. Mas hoje aqui, nessa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, a gente vai falar sobre a questão das mulheres. A gente não está negando, a gente não está diminuindo que os homens também sofrem assédio moral e que também acontece com frequência. Mas aqui a gente está falando da questão da mulher, ok? Bom, 1 em cada 3 mulheres já sofreram assédio no trabalho por parte dos colegas, chefes ou clientes, porque muitas vezes as pessoas ficam ali pensando só dentro do ambiente ali, entre colegas de trabalho, entre chefes, e não. A mulher também sofre assédio de clientes, e é muito recorrente, gente. O assédio sexual, definido por lei, o assédio sexual é crime, né, no ambiente corporativo ele é crime, então definido por lei como um ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, e aí, gente, não necessariamente precisa chegar ao ato sexual em si, prevalecendo-se o agente da sua condição, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Muitas vezes também, né, há registros de assédio de colegas de mesmo setor, que têm o mesmo cargo, né? Mas o assédio sexual ele sempre é cometido por parte, no caso das mulheres, a maioria das vezes por parte de homens, né? E isso está diretamente relacionado ao machismo, e o machismo está diretamente relacionado ao poder que ele atribui aos homens, né? O machismo atribui poderes, historicamente, há gerações, aos homens, né? Então, o homem, ele se acha no direito e no poder de definir a roupa que a namorada dele vai usar, ou aonde ela pode ir, com quem ela pode conversar, né? Isso no ambiente doméstico. E no ambiente corporativo, né, às vezes se sente no poder de elogiar de forma incisiva, de forma invasiva, né? Então, o machismo está como fundo das coisas, de tudo, porque ele atribui poder aos homens.
A maioria dos casos de assédio sexual acontecem com mulheres com remuneração entre 1 e 4 salários mínimos, mas isso não quer dizer que ele não acontece naqueles 3% das mulheres em cargo de liderança. Desses 3% de mulheres em cargo de liderança, 55% afirmam já terem sofrido assédio sexual, mesmo estando numa posição de liderança. A pesquisa indica também que o assédio sexual atinge mulheres de maneira desigual. Negras, pretas e pardas e mulheres com rendimentos menores são as principais vítimas, né? Outro dado que eu não coloquei aqui, mas que eu posso complementar, é que ele acontece mesmo... Não, ele está aqui, desculpa. Nos cargos de remuneração menor. Então, a gente entende a porcentagem ser maior, né? Então, enfim, está relacionado ao poder, né? Eu ganho mais, eu posso mais, enfim. Aqui, situações de assédio mais comuns no ambiente de trabalho citadas nas pesquisas. Eu vou usar algumas perguntas para a gente entender como as situações acontecem, ok? Algumas perguntas que foram usadas nas pesquisas. E tem a porcentagem de respostas diferenciando homens e mulheres, e vocês vão ver que realmente é muito mais recorrente entre mulheres. Seu trabalho foi supervisionado excessivamente? Olha a diferença entre homens e mulheres, né? Mulheres tá aí rosa e azul, bem convencional, né? Mulheres 40%, homens 16%. Você foi xingado ou gritaram com você? São esses tipos de assédio, né? Você recebeu de pessoas do sexo oposto convites para sair ou insinuações constrangedoras, né? Observem que, assim, é muito mais que o dobro, né, de situações de mulheres que responderam sim, né? E aqui eu queria abrir um parênteses para eu ler um relato. Não, acho que eu vou ler mais para frente. Vou ler mais para frente, porque aí eu vou juntar com uma outra pergunta, ok? Então, guardem isso aí. Recebeu de pessoas do sexo oposto convites para essas insinuações constrangedoras. Suas opiniões ou pontos de vista não eram levados em consideração? 37% das mulheres confirmaram, 16% não. E aqui eu vou abrir um parênteses para situações corriqueiras que são situações que elas aconteceram tanto, e elas acontecem tanto, que elas ganharam nome. E não só aqui no Brasil, né? É um fenômeno mundial. Também acontece em relação aos homens, mas em relação às mulheres, partindo dos homens, essas situações ganharam nomes. Infelizmente, ainda só há os termos em inglês. Então, vamos lá para a gente ver e entender. Mansplaining. Prática masculina, em relação às mulheres, de explicar obviedades para uma mulher sobre um assunto que ela domina. Uma vez eu estava numa defesa de doutorado na UFMG e uma pessoa da banca foi comentar sobre o trabalho que estava sendo defendido. E aí, o comentário dele era em cima de um comentário, de uma observação que outra pessoa da banca tinha feito, que era uma mulher, que tinha o doutorado sobre o assunto que ela mencionou, sobre o comentário que ela mencionou. E aí ele começou a explicar para ela como as coisas aconteciam. E foi extremamente constrangedor, assim. Ela ficou com uma cara de paisagem, assim, tentando... Ok, pode falar. E aí uma pessoa que estava assistindo a defesa virou e falou assim, ela é doutora nesse assunto. Tipo... Sim. Então, assim, isso acontece, eu estou dando esse exemplo de uma situação muito específica, que realmente tinha uma doutora no assunto, mas tem coisas que às vezes acontecem no seu ambiente de trabalho, então a pessoa vem te explicar uma coisa que você já faz. Porque é muito diferente você chegar para uma pessoa e falar assim, para uma colega de trabalho e falar, você conhece tal ferramenta? E a pessoa falar, não conheço. E aí você fala, nossa, essa ferramenta é ótima, ela pode te ajudar nisso. Isso é cooperação. Sim. Agora, outra coisa é falar, olha, isso aí que você está fazendo,
você tem que usar tal coisa assim, por causa disso, 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 disso. Às vezes a mulher já usa aquilo, a colega, às vezes ela não usa e a forma está vindo da pior forma possível, né? Num tom professoral, arrogante, enfim, né? Sim, Ana, eu gosto muito de dizer assim, muitas vezes não é o que você está falando, mas é a forma como você está falando, né? A comunicação, ela é muito importante nisso, assim, muitas vezes a pessoa tem até uma boa intenção, né? Às vezes ela quer ali te dar um toque e tudo, mas é aquela forma que ela se expressa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, né? Porque acaba que muitas vezes essa questão do homem se ver numa posição superior, ele acaba usando sem perceber ali, né, a forma de se referir à mulher dessa forma mais pesada, assim. Então, é claro, se tiver uma sugestão, quiser falar, olha, que tal ir por esse caminho, fazer isso, né, tudo bem, às vezes vai ser algo interessante, sim, mas é tomar esse cuidado no tom mesmo, né, na forma como você se refere, sabendo que tá todo mundo ali caminhando junto. Exatamente. Né? Então, não é um objetivo comum, né? Exato. Tem o maninterrupting, que é uma prática masculina de interromper a mulher durante a fala de forma recorrente, sem deixar que ela conclua o raciocínio dela. Aí uma vez eu falei isso, e aí uma das pessoas que estava no local que eu estava falando, no ambiente, virou e falou assim, isso aí não é coisa de homem não, isso aí é coisa de gente sem educação. Sim, é verdade, mas é muito recorrente a interrupção, às vezes numa ansiedade de achar que a pessoa, uma ansiedade de chegar ao ponto que a pessoa quer chegar antes dela, às vezes para explicar alguma coisa que ela, no meio da fala dela, alguma coisa que ela tocou, né? Então, assim, escute primeiro, né? Deixa a pessoa terminar o raciocínio dela. E falando novamente, reforçando, né? Isso também acontece com homens, mas esses nomes são direcionados a práticas partindo de homens em relação a mulheres. Appropriating, que é a prática masculina de se apropriar do discurso ou ideias de uma mulher sem dar créditos a ela, né, sem sequer citar, né, que foi uma conversa anterior, enfim, que veio a ideia, nada. E tem uma variação que é quando o homem, repete com outras palavras a fala de uma mulher imediatamente após a fala dela, como se fosse algo original. E aí tem um outro fenômeno, quando isso acontece, essa variação, que às vezes a audiência ali naquela reunião, a mulher fala e ninguém reage. E aí o homem imediatamente fala a mesma coisa com outras palavras e aí as pessoas reagem. Olha, é mesmo, não, você tem razão. Olha que interessante, né? Sim. E isso já aconteceu comigo e eu faço questão de falar, eu acabei de falar isso com outras palavras, né? Isso é uma coisa tão recorrente que na Casa Branca, na época da gestão do Barack Obama, um grupo de mulheres se uniu e criou uma Shine Theory, que elas combinaram entre si de sempre que alguém se manifestar em reuniões ou em situações em público ali, principalmente reuniões de decisões, de tomadas de decisão, isso as mulheres da equipe dele, tá, gente? De primeiro, segundo, terceiro escalão que estão ali, delas repetirem a fala da colega, reforçando a importância da fala, e dessa forma permitir que elas brilhem, né, que elas brilhassem ali dentro da reunião, né? E isso foi tão importante que no segundo mandato do Barack, dobrou o número de mulheres na equipe dele, né? E outra coisa que é importante falar aqui sobre esse Shine Theory, que tem umas falas muito recorrentes no nosso cotidiano, né, no senso comum, né, e uma dessas falas, assim, fala muito que mulher não tem amiga mulher, que mulher é rival de mulher, Sim. que mulher só compete com mulher, né, a gente tem que acabar com isso, né, eu tenho grandes amigas mulheres, né, não existe isso de, homem é que é fiel, homem que é companheiro, homem que defende homem, né, a gente tem que se unir, né, e não deixar esse tipo de fala e de expressão ganhar corpo, cortar quando ouvir, né. Exatamente.
E o gaslighting, que é o mais grave no meu ponto de vista, porque ele é um abuso, né? Que é uma prática masculina de abuso emocional, geralmente expressado por frases como: ela está de TPM, você está de TPM? Cadê seu senso de humor? Que isso, foi só uma brincadeira, para de ser louca, né? E esse tipo de frase tem como objetivo mostrar que a mulher está fora de si, histérica, né? E várias outras, né? E que às vezes é um senso comum, né? Falar assim. Inclusive, isso enfraquece a gente, porque quando a gente passa por uma situação que a gente quer falar, que a gente quer questionar, que a gente discorda de algo, automaticamente vem o medo junto. Tipo, eu vou falar, eu vou virar a chata, a que tem mimimi, a estressada, a exagerada. Sim. Aí vem aquele medo junto, né, com a vontade de falar. E muitas vezes isso inibe a fala que tinha todo o sentido de existir, né? Sim. Exatamente. E abrindo só um ganchozinho aqui, que eu queria só falar assim também, né? Igual a gente disse no início, é muito importante a participação de vocês. Então, às vezes a gente vai falando aqui algumas coisas que algumas mulheres, ou até alguns homens também, né, podem falar: nossa, realmente, já passei por uma situação assim, assim, assado. Sintam-se à vontade, tá, gente, para mandar aí no chat, para a gente também ir partilhando. Às vezes algum homem pode estar até pensando, né? Não, já fiz isso. E assim, sério, foi sem querer. E a gente acredita. Aí a gente acredita que foi. Porque é algo tão enraizado, assim, é algo que já está tão ali, é tão cultural, que é por isso que é importante a gente ter homens aqui. Porque às vezes aí é nesse momento que você vai identificando, falando: nossa, realmente, eu já fiz isso, e você às vezes nem percebeu. Então é muito legal essa quebra mesmo. E falando rapidinho, juntando tudo isso que a Ana trouxe, vem muito aí a questão da síndrome da impostora, que eu queria trazer rapidinho, assim, que é algo que muitas mulheres podem se identificar. Mais uma vez, tem homens também, mas a questão do índice, né, de presença na mulher é muito maior. E o que acontece? Quando a Gabi fala que isso acaba inibindo a mulher, né? Ela não consegue falar, não se vê ali: vou ficar quietinha, já que vai ser desse jeito, eu prefiro ficar mais aqui na minha. Por que isso acontece, né? A síndrome da impostora, para quem não sabe, assim, tem totalmente relação com aquele sentimento de não se ver capaz, né? Não sou qualificada, não estou pronta para fazer tal questão, para seguir em frente com isso, e aí você fica com aquilo na sua cabeça e aquilo te inibe, né? Você fica paralisada, porque eu não sou capaz. Comparando com os meus colegas, eu não sou capaz. E aí isso tem muita relação com a baixa autoestima, né? E com o excesso aí de autoexigência, né? Você precisa ser boa por isso, você tem que se dar o máximo para conseguir alcançar o mesmo objetivo que o seu colega, enfim. E juntando tudo isso, é uma carga, né, muito forte dentro da mulher. E essa síndrome faz, igual eu falei, né, ela paralisa devido a essa baixa autoestima e essa autoexigência, e ela acaba sendo um reflexo ali de um problema que não é só individual, é um problema social, né, porque a partir do momento ali que ela foi educada, né, as mulheres foram educadas, assim, em papéis distintos do homem, ela se vê: eu não sou tão capaz igual ele, e vou ficar quietinha. Né? E aí acaba que ela traz uma associação: para eu conseguir o resultado X, eu vou precisar, então, me esforçar muito mais, eu vou ter que trabalhar muito mais. Então, no projeto que ela estava ali, ela se dedicou horas e horas, virou noite para aquilo. Ela fala: não, eu preciso fazer isso, porque como eu não sou capaz, eu preciso pôr ali mais esforço. Né? Então, ela vai se desgastando naquilo ali, e no fim o projeto deu certo, o projeto foi positivo. Só que a mulher que tem essa síndrome, ela não vai reconhecer o sucesso do seu projeto pela capacidade dela. Ela vai falar: que bom, virei noites, devido ao meu esforço ali deu certo. Então, ela associa o sucesso dela ao esforço, à batalha de ter ficado horas e horas, e não à capacidade que ela tem. Então, isso é uma diferença muito importante, assim, né? Então, todas essas práticas, elas alimentam isso. Né? Então, a gente tem que ir contra isso, porque a mulher é capaz, sim. Né? Se o projeto foi bom, foi porque ela é capaz. Né? Então, é muito importante essa quebra mesmo, assim, disso. Né? E aí, a síndrome da impostora, ela é muito importante de ser debatida, porque pode ser que isso vire ao contrário.
Então, quando uma mulher ela se coloca numa posição ali de eu sou melhor também do que as outras mulheres, aí vai para a síndrome da abelha rainha, que aí é o que a gente não quer, que é aquela questão assim, eu tô mandando bem, eu faço tudo bem, mas as outras mulheres não conseguem tanto. E a gente não quer isso, não é ninguém sobressaindo ninguém, é uma rede de apoio mesmo. Isso. Né? Falando em rede de apoio, a Verônica se manifestou aqui, falou que dá uma sensação de raiva, né, que é o gaslighting, e a Lia, ela escreveu aqui um depoimento, né, falando que isso é muito comum e que ela nunca tinha parado para pensar, né, e que várias vezes ela se sentiu culpada de estar sensível em algumas situações, que é aquela coisa, tá com TPM, né, acho que é por aí. Então, olha só, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente leva as pessoas a pensarem, a reconstruírem o pensamento e entenderem. Não era loucura da minha cabeça, eu não estava viajando no caso das mulheres, eu não estava errada, eu tenho minha razão de ter sentido o que eu senti, de pensar como eu pensei. E no caso dos homens, realmente de se desconstruir e mudar a postura em alguns contextos que não tinha parado para pensar que era ofensivo, que era opressor, que machucava, né? Então, essa conversa traz esse nível de importância e a manifestação das duas mostra um pouco isso, né? Isso. E é importante dizer que, assim, é óbvio que a gente sabe que essa mudança, principalmente dos homens, né, ela não vai vir no estalar de dedos, né? Ela começa com você tomando consciência dessas coisas que acontecem com nós, mulheres, conosco, né? E a partir do momento que você toma consciência, você tem a possibilidade de se perceber fazendo as coisas, né? Então, quando você se perceber fazendo as coisas, você recuar, você se desculpar, né? Pedir desculpas para a pessoa, e aos poucos você vai se reorganizando seus hábitos, seu comportamento, né? Mas é muito importante falar sobre, né? E tomar essa consciência. Vamos seguir aqui, ainda tem muita coisa. Voltando às perguntas, que são as situações, né, mais recorrentes de assédio, você já foi humilhado na frente dos colegas? Observe, gente, sempre na mulher é mais alta a barrinha, né, o gráfico. Você foi criticado ou fizeram piadas sobre a sua vida privada ou hábitos? Isso tudo é assédio, gente. Você foi elogiado por pessoas do sexo oposto de forma constrangedora por seus atributos físicos? Aqui que eu quero ler o depoimento que eu separei aqui. Vou começar, tá? É uma moça, ela usou um nome falso, por medo de, né, repressão, reprimenda. Foi recolhido de uma revista SA, econômica, acho que é isso, revista SA, que colheu relatos de mulheres que sofreram assédio sexual no trabalho. São vários, eu escolhi só um, e nem vou ler ele todo porque é grande. O local de trabalho era pequeno, e as meninas eram obrigadas a usar calça legging com camisa social e salto alto para trabalhar. Nenhuma delas escapava das brincadeiras maldosas e sugestivas. A situação foi ficando insustentável. As piadinhas não paravam. Meus chefes comentavam sobre nossas pernas, grossas ou finas. Falavam para não confundir ser gostosa com ser gorda. E sempre que tinham oportunidade, pegavam na nossa cintura. Às vezes, quando eu estava sentada falando ao telefone, pegavam no meu ombro, faziam massagem. Uma vez eu estava na minha sala e um dos donos passou a mão na minha perna. Eu fiquei totalmente em choque. Eu não tinha reação. Não conseguia nem falar porque eu não esperava que aquilo acontecesse. Então, é só um trechinho, mas para falar um pouco, né, dessas situações, né, o brasileiro ele tem muito essa coisa de abraçar, né, do contato físico, né, o inglês ele faz assim, ó, para complementar, como vai, né, a gente abraça, a gente pega, a gente está sofrendo muito com o isolamento em função disso, mas no ambiente de trabalho não se pega nas pessoas, não se pega em mulheres, né,
A menos que você seja amigo da pessoa ou companheiro da pessoa, mesmo assim não é adequado, né? Você não encosta sem o consentimento, né? Não faz sentido isso. E às vezes é tão sutil, o assédio ele é tão sutil, porque às vezes você vai reclamar com a pessoa, ela fala assim, que isso, eu só encostei em você. Às vezes uma pegada na cintura, ela é tão aviltante para a gente mulher, porque quem faz isso comigo é meu marido. Não tem jeito de uma colega de trabalho vir pegar na minha cintura, não, querido, aqui não, sabe? Só que às vezes a gente não tem a reação, né? Muitas vezes as pessoas questionam por que a mulher não reage na hora. É porque é tão aviltante que a gente fica paralisado. Uma pessoa encostar em você é um ato de intimidade, né? Enfim. E aí tem várias outras coisas, né? Por exemplo, você quer elogiar uma colega de trabalho? Elogie o trabalho dela. Você não precisa elogiar o cabelo dela, você não precisa elogiar. Ah, mas eu gosto de ser elogiada. Claro, gente, todo mundo gosta de ser elogiado. Mas para tudo tem hora e local, né? Então, assim, esses cuidados não é um radicalismo. A gente às vezes entende que a pessoa ela está realmente sendo sincera, né? Mas não dá para você falar da calça jeans da sua colega que ficou bem nela. Não dá mais, né? Não cabe mais isso. Então, tomar esse tipo de cuidado com as falas também, né? Vamos lá, vamos seguindo. Só um parênteses, eu recebi um relato aqui que faz muito sentido de pensar, que, no caso, ela recebeu o comentário de fique na frente da loja porque você é bonita para você atrair mais pessoas. Então, isso acontece com frequência, assim, né? Tipo assim, você é muito bonita, você é mulher, então seja o outdoor da gente, né? Como se isso fosse... Enfim, como se isso fosse um produto, né? Basicamente. Exatamente. Você ser mulher, você ser atraente, vai lá, então, para trazer as pessoas para comprarem aqui ou para ouvirem o nosso discurso. Ou seja, deve ser um discurso muito raso, né? Porque se isso não está atraindo o público, né? Mas, enfim, é um sentimento de objetificação, né? Total. Da mulher. E isso tem muito a ver, só para dentro disso que você está falando, e isso tem muito a ver com essa construção da mídia, né? Então você vê lá a propaganda de cerveja com a mulher, a propaganda de carro com a mulher, isso está mudando já na publicidade, né? Quem lembra do início da propaganda da Itaipava com a Vera Verão, que ela fazia, que é uma mulher, uma persona, né, a Vera Verão, linda, né, super gentil ela, né, ela até, já vi ela se posicionando, enfim, ou seja, ela não é só um pedaço de carne, né, no início, quando ela começou a fazer a campanha, ela fazia de biquíni, né, agora ela já faz vestida, mas ainda é uma mulher associada à cerveja, porque cerveja é vendida para homens, então vamos pôr uma mulher ali, porque homens gostam de mulher. Então, assim, é uma construção, e isso, assim, em novelas, filmes, né, os grandes filmes americanos, comerciais, que vêm, bombas, bilheterias, até hoje é assim, né? Houve um movimento recente de colocar mulheres protagonistas na história. Vocês já devem ter ouvido falar, tem um teste que chama Bechdel Test, que são, acho que são 8 perguntas sobre personagens femininas nos filmes. Há 3 anos atrás, todos os filmes que foram indicados ao Oscar, nenhum passou no teste, porque sempre eram mulheres falando, as mulheres falam de algum assunto que não seja homem. Sim. As mulheres, aí são várias perguntas assim, né? A mulher é a namorada do protagonista, né? Nunca ela é a protagonista, nunca ela move a história, né? Claro, salvo algumas exceções. E isso melhorou muito depois. Mas é uma construção que ficam enfiando na gente, né? E aí homens, mulheres, e a gente vai aceitando, né? Mas como você disse, é uma objetificação, não faz o menor sentido. E a pessoa, quando fala isso para uma funcionária, né? Vai lá, fica na porta da loja, o cara acha que está elogiando ela. Sim. Né? Exatamente. E eu tenho certeza que tem homem pensando assim, ué, mas não tá? Não tá, gente. Não
Não tá objetificando, né? Não é, ela não tem que estar ali porque ela é bonita, ela tem que estar ali porque talvez ela consiga atrair as pessoas, convencê-las de entrar na loja, mas não porque ela é bonita, e sim porque ela tem habilidade, Exatamente. Né? E se ela quiser, porque muitas vezes ela pode falar, não, mas eu não quero ir. Não, mas vai, né? Eu sou o dono aqui, eu tô falando para você ir, né? Tipo, então, assim, tem que soar, né? E aí a pessoa quer, né? O ouvir a pessoa é importante. Você acha que seria interessante você ir? Isso não existe nesse caso. À vontade com isso, né? Exatamente, né? Bom, gente, o nosso papo, ele tá muito bom, mas a gente vai ter que dar uma aceleradinha aqui para visualizar tudo. O pessoal continua interagindo aí no chat, a gente vai tentar ir falando o que for possível. Vou mais rápido aqui. Mas o pessoal vai lendo também para acompanhar. Beleza. E aí, Ana, vamos tentar fechar aí uns 5 minutinhos aí, aproximado. E no final a gente tenta conversar com o pessoal, tá bom? Tá bem. Então, aí, só para mostrar, né, que essa pesquisa foi realizada em dezembro, essa que tem esses dados, em dezembro, e você ganhava um salário menor que as pessoas do sexo oposto que ocupavam o mesmo cargo que você, 34% das mulheres responderam que sim. Eu passei mais, eu acho. Você foi ameaçado verbalmente. Eu estou lendo porque são situações de assédio que às vezes a gente não identifica. Então é importante a gente entender que essas perguntas falam sobre situações de assédio, né? Você foi discriminada por sua aparência física ou idade, e aqui mulheres negras são discriminadas, mulheres gordas são discriminadas, né? Mulheres que têm o cabelo crespo são discriminadas, né? Tem a ditadura aí da beleza. Você foi criticado sempre com relação ao seu esforço no trabalho. Aqui tem um parênteses importante, porque muitas vezes, quando a mulher nega o assédio sexual, né, do seu chefe, ou enfim, de quem quer que seja, quando ela nega, geralmente começa uma perseguição, e a mulher muitas vezes atribuem a ela muito trabalho, muitas tarefas, né? Então, a pergunta seguinte fala, né, recebeu constantemente tarefas impossíveis de serem cumpridas no prazo estipulado pelo chefe ou superior. Isso é muito comum, né, dos relatos todos que eu li, né, para esse trabalho, eu percebi isso. Foi discriminado ou constrangido por sua conduta moral, liberdade de escolha de parceiros, parceiras, também posições políticas, religiosas, né? Então, isso também é um assédio, você criticar, né, o que a pessoa escolheu para seguir, para viver, seja político, religioso, o que for. Era constantemente criticado por atrasos ou faltas para resolver problemas familiares. Isso aqui também merece um parênteses, por quê? Porque geralmente quando há um problema em casa, a mulher sai do trabalho para resolver, nunca é o homem. Né? Eu sou professora e eu posso garantir para vocês que quando um aluno passa mal na escola, quem vai buscar é a mãe. Né? Raramente é o pai que sai do trabalho. Né? Então é aquela coisa, vamos dividir as tarefas, né? E aí quando ela sai, ela sofre, que a mulher tem filho, tem licença maternidade, não sei o quê. Então, isso também são coisas que afetam, né, a gente atingir essa igualdade de oportunidades. Foi hábito de agressões sexuais, assédio ou estupro, foi discriminado pela sua raça, cor da pele. Observem que sempre a mulher é mais. E aí, aqui falando um pouco da reação, né, a esse assédio, a maioria das vezes a vítima ela não reage porque ela acha que ela pode perder o emprego, que ela vai ser desacreditada, acusada de ser culpada, e normalmente não há medidas contra o assediador. Né? Muitas empresas ainda não têm política para resolver este problema, né? Muitas vezes a mulher acaba saindo do trabalho, né? Quais são as maiores barreiras para a denúncia, né? Impunidade, elas acham que, né, nada vai acontecer. Descaso, as pessoas diminuem o que aconteceu. Que isso, foi nada não, releva, né? Medo de ser exposta, porque depois vira assunto dentro da empresa, pode virar assunto. Descrença, né? Dificilmente as pessoas acreditam que aquilo aconteceu. Medo de ser demitida, colocariam a culpa em mim, falta de certeza se foi assédio, aquilo que eu falei, às vezes é uma situação sutil e a pessoa fala, que isso, tá doida, tá louca? Não fiz nada disso, eu só peguei no seu cabelo, né?
e sentimento de que a culpa foi minha, eu merecia, eu pedi, eu estava vestida, eu estava com decote, eu estava com sutiã, não sei, né? E aí a gente vai buscando, né, formas de justificar aquilo que aconteceu com a gente, sendo que não é culpa nossa. Os principais sentimentos que as mulheres relataram após terem sofrido assédio são raiva, nojo, impotência, culpa, medo, humilhação. Essas são as palavras mais recorrentes com as entrevistadas, os entrevistados. E as maiores consequências. Ai, meu Deus. Gente, vocês estão aí ainda? Estamos. Porque ficou escura aqui a minha casa. Vocês estão me vendo? Não caiu não, tá tranquilo. Opa, agora deu uma travada aqui. A vocal deve estar voltando. Gente, enquanto a Ana retoma aqui o login dela, apareceram bastante comentários aqui no nosso chat, né? Ali até perguntou se o assédio por dar tarefas impossíveis pode ser denunciado. Bom, cada negócio, eu acho que vai ter uma postura, uma política para resolver cada situação pontualmente, né? Eu acho que é importante, sempre que a mulher puder se sentir à vontade com isso, ela relatar quando ela sentir qualquer tipo de situação desconfortável, qualquer assédio, até para que isso comece a ser perceptível para as instituições, para as empresas, né? Então, às vezes aquilo não fica tão evidente, e isso possibilita que a empresa consiga notar, consiga reparar mais, passar a observar, dar um ponto de atenção para aquilo, né? Sim. Então, essa é a importância da coragem para denunciar, para relatar. Apesar de existir o medo de nada vai acontecer, eu vou ser julgada por isso, existe esse outro ponto, né, das empresas que agem com seriedade, com a sua responsabilidade de tentar solucionar aquela situação. Sim, acho que é importante falar, né, assim, igual a gente falou ali, muitas vezes a mulher se vê, não vou falar, não vou comentar, né, melhor ficar quietinha, não, melhor fazer barulho mesmo, né, falar, buscar, falar, olha, tá acontecendo isso, né, realmente buscar formas ali disso ficar mais visível, né, e você não guardar aquilo só para você, assim, estão me dando tarefas aqui, mas realmente não tô dando conta, tá em excesso, enfim, debater sobre isso, né. Exatamente. A Verônica mandou aqui um depoimento falando, gente, acho muito difícil uma mulher não ter passado por alguma dessas situações. Tem uma filha de 18 anos e conversamos sempre sobre isso. Ela disse que todas as suas amigas já sofreram esse tipo de assédio, além dela. No primeiro trabalho, há muitos anos atrás, sofri todas essas letrinhas. Então, assim, basicamente, é difícil mesmo. Eu me vi em várias situações aqui, lembrando, não só em contexto de trabalho, mas fora também, a gente vai passando um filme na nossa cabeça. Eu acho que é difícil ter uma mulher que não passa um filme na cabeça e ela fala, nossa, já vivi isso, já vivi aquilo. Então, eu vivi isso e nem sabia que estava vivendo. Sim. É muito real. E quando você vê essas várias pessoas aqui no chat dialogando e falando isso, é porque realmente existe, é real. Isso fortalece para que as pessoas percebam a importância da gente rever isso e mudar, né? A Ana voltou aí, né, gente? A Ana deu uma caída aí, mas já conseguiu recuperar, então. Aí, sim, foi um pico de luz, gente, desculpe. Mas, enfim, era isso que eu queria falar, né, e acho que a gente pode pensar, né, nisso como um ponto de partida para a gente achar soluções, né, trilhar um caminho bacana de criar essa rede de mulheres, enfim, né, e seguirmos juntas em uma rede de mulheres, mas também com o apoio dos homens, né, dos homens aderirem a essa luta com a gente, não tenham vergonha, né, desconstruam homens que contem piadas de louras burras, falem para eles, não entendi, né, que história é essa, gente? Desde quando cor de cabelo define se é uma pessoa inteligente ou não, né, e isso virou uma loucura, né, todo mundo falava só disso, né, eu sou dos anos 90, era uma impressionante, e várias outras coisas, né? Verdade.
Eu acho que esse relato que a Verônica trouxe aqui para a gente, né, ela falou que lá no primeiro emprego dela, ela passou por muito isso, e que era o normal, né, então ela não denunciou, não chegou a denunciar nada, e que hoje, né, já tem um espaço maior para isso, né. Então, eu acho que resume bem, né, o objetivo aqui do nosso encontro, que era realmente trazer aí o que a gente quer, os obstáculos para isso, e no final a gente mostrar que a gente está aqui, né? Somos pessoas que estamos aqui debatendo isso, estamos nos preocupando com isso, e que temos que ser agentes, né, de mudança mesmo em relação a isso. Então, falar assim, pode ser difícil, pode estar complicado, mas, assim, estamos no caminho, né, estamos aí na luta, assim, porque se a gente for ver o que é o Dia da Mulher, né, o intuito desse evento, assim, trazendo aí o Dia da Mulher é isso, né, um caminho de lutas, de batalha por direitos, por conquistar ali o seu espaço. Então, assim, que esses obstáculos, por mais difíceis que sejam, que a gente passe por cima deles, assim, de cabeça erguida, em união, sabendo que podemos contar uns com os outros, todo mundo que está aqui nessa sala pode parecer pouco, mas se cada um levar para fora um pouquinho do que foi debatido aqui, já são outras pessoas que vão estar falando sobre isso. Exatamente, é isso aí. E, inclusive, é muito interessante perceber, há poucos anos atrás, a lembrança que eu tenho forte de Dia das Mulheres é realmente só do parabéns e da rosa. Você saía do supermercado e ganhava uma rosa, assim, né? E é muito legal porque isso voltou a ser questionado, porque a existência da data, ela é política, ela é bem mais importante, não é parabéns por ser mulher. Não é isso, ela é uma luta, né? Então, as pessoas estão voltando a questionar, tipo, não, para de me dar rosa e parabéns, me escuta, me respeita, me dá espaço, e isso faz toda a diferença. Então, esse tipo de diálogo, de questionamento, é o que vai fazendo as coisas mudarem, que é aquela coisa que a Verônica falou, que não tinha coragem, não via espaço, nem por que, talvez, denunciar aquilo, e hoje é diferente, ela já enxerga essa situação de outra forma, já teria outra postura. Nos tempos de hoje, a gente quer evoluir ainda mais, porque ainda existem essas barreiras todas que a Ana foi mostrando ao longo da apresentação desses dados, né? Vocês conseguiram concluir? Porque eu caí bem no último slide, vocês leram? Não, a gente não conseguiu chegar a passar, mas, assim, eu gostei muito de um ponto que agora me veio aqui na cabeça, eu falei assim, vou trazer, assim, que casou muito bem, assim, tanto a Ana quanto a Verônica, elas trouxeram a questão da educação dos filhos, né? Do quanto que a Verônica falou assim, né, da questão da filha dela, de já ter relatado algumas questões, e a Ana com o filho dela, a filha, a educação que ela dá para eles. E isso já é, assim, uma diferença, porque as pessoas, né, que são adolescentes, jovens, crianças hoje, precisam já ter essa visão, porque é o futuro, né? Então, a forma como você educa os seus filhos é o diferencial também, porque aí vai desconstruindo aquela educação que a gente teve há algum tempo, né? Fica tudo mais fácil, né? Quando você cresce com uma construção na sua cabeça, você tem que desfazer isso tudo, é muito mais complexo. Quando você vai crescendo, aprendendo da maneira que deveria ser a correta, que deveria ser a normal, né? Exato. Isso fica mais orgânico, né? Você não precisa se refazer inteiro, pensar, nossa, isso que eu estou fazendo errado, ou essa forma que eu estou pensando não deveria ser assim. E aí você vai com isso, vai crescendo com isso de maneira mais orgânica, né? Exatamente. Sim. E essa geração aí, as meninas também já estão vindo de uma forma bem mais consciente, né? Já percebendo o que é assédio, né? Porque muitas vezes a gente não percebe. Só para concluir, gente, é que as consequências do assédio no trabalho, elas são, assim, do assédio de uma forma geral, mas no trabalho, elas são, assim, né? Uma coisa que talvez sensibilize, né, os donos de empresas que ainda não abordam esse tipo de assunto, né? É que a mulher perde a autoconfiança, ela perde a confiança nos outros, isso impacta na performance profissional dela, diminuindo a produtividade. Então, é ruim para a empresa, é ruim. As empresas têm que ter políticas para combater isso. Nem que a política seja educar os funcionários, criar um código de ética e educar os funcionários para que eles não assediem. Né? Então, olha, aqui na nossa empresa não pode falar da perna da coleguinha, né? Então, assim... enfim, né, não há nada de positivo que se tire de um assédio, do machismo, enfim.
Era isso que eu queria, só para concluir a apresentação. Gente, eu fiquei muito feliz com a participação da galera aí no chat, homens e mulheres interagindo e realmente engajados em mudar esse pensamento, em se reconstruir esse mundo que a gente vive, né? Isso foi muito importante para a nossa conversa. Exato. Mari, muito obrigada por estar aqui comigo, representando o Grupo Multi. Eu que agradeço, Gabi. Aproveitando aqui, só para falar, né, que a gente tem aí várias vagas em aberto, né, para compor o time. A gente está em uma busca por mais mulheres, né, fazendo parte aí. A gente sabe que a área de TI é uma área em que ainda tem muito mais homem, né, do que mulher, e a gente luta para ter mais presença feminina aí. Somos todas capazes, né? Então, síndrome da impostora para lá, né? Vamos fazer aquilo que eu quero, que eu sei que eu sou capaz. E então, qualquer coisa, né? Se tiver alguém aí interessado, dá uma olhadinha no site, procure por nós, né? Que vai ser um prazer aí contar com vocês aí no processo. Excelente, Mari. Ana, muitíssimo obrigada. Eu não consigo nem dizer o quão enriquecedor foi essa conversa com você. Nossa, foi muito importante. Eu estou saindo daqui mais esclarecida ainda, querendo falar mais ainda sobre o tema. O tempo é pouco, portanto, que isso poderia render de conversa, das pessoas dando seus relatos aqui, né? Quantas experiências a gente não vive enquanto mulher e quantas percepções novas os homens também não devem ter tirado aqui, né? Então, muito obrigada por compartilhar com a gente tudo isso que você trouxe. Imagina, eu que agradeço, obrigada. Eu também aprendi muito preparando esse trabalho, aprendi demais. É um universo à parte, um universo corporativo, né? Aprendi demais e fico muito feliz de vocês, né, terem esse espaço dentro dessa empresa para poder falar, ter escuta, né, incentivarem mais mulheres a chegarem dentro da empresa. Muito obrigada. Eu queria compartilhar aqui meu Instagram, posso? Claro. Meu Instagram é @AnaRegisDaLuz. Nós, artistas, a gente tem uma questão que é o seguinte, a gente não vive de bilheteria, a gente não vive de bilheteria de filme, não é assim que funciona aqui no Brasil. Então, a gente ainda vive de patrocínio. E muitas empresas, elas vão nas nossas páginas pessoais ou profissionais de rede social para ver quantas pessoas seguem a gente. E, às vezes, isso é um fator determinante para um patrocínio, né? E é um trabalho que eu faço com muito cuidado, com muito amor, e eu tenho mesmo essa preocupação de fazer algo que seja significativo para as pessoas, né? Não é puro entretenimento. Então, se vocês puderem chegar lá, me conhecer mais, me seguir, eu vou adorar. Muito obrigada. Isso aí. Ótimo, Ana, obrigada. Pessoal, para quem chegou atrasado, para quem quer compartilhar essa nossa conversa com outras pessoas, a gente vai disponibilizar a gravação posteriormente. Vamos postar nas nossas redes sociais, e aí vocês vão poder rever e compartilhar com quem vocês quiserem, tá? Muitíssimo obrigada, a participação de todos foi fundamental para fazer esse evento acontecer, viu? Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Vamos juntos, gente. Tchau, um abraço. Um abraço. Beijo, obrigada, meninas. Obrigada. Sigam firmes. Isso aí, vamos juntas. Vamos juntas. Beijo, tchau. Beijo.